sexta-feira com sol, até calor, né? Querido Deus, amado Senhor, glórias a Ti, glórias pela Tua compaixão, que eu busco todos os dias, pela Tua misericórdia, que eu clamo por ela todos os instantes da minha vida, pelo Teu perdão, que todos os dias eu digo: Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa as minhas fraquezas, perdoa os meus pecados. Perdoa. Perdoa as coisas que eu deveria fazer e não faço. Aquelas que são a grande maioria, inclusive, que eu não deveria fazer e faço. Perdoa. Não deixa, Senhor, de olhar para esta coisinha pequenina, insignificante, que eu sou. Não desvia, Senhor, de mim o Teu santo olhar. Continua, Senhor, falando conosco, nos instruindo, abrindo os nossos olhos para a verdade. Livra-nos, Senhor, da mentira, daqueles que utilizam da boca, da fala, para mentir, para enganar, para fazer com que a gente se desvie do caminho. Livra-nos e derrama da Tua graça. Esta é a oração que eu humildemente deposito aos Teus santos pés e o faço no nome do Cristo Jesus. Amém. Pessoal que vai ver este culto aí pelo YouTube, não deixe de dar o seu like aí, não deixe de comentar, não precisa ter receio de comentar, comente. Eu vejo os comentários quando as pessoas fazem, né? Não é para elogiar, não precisa elogiar. O comentário não é um elogio. Se você quiser elogiar, tudo bem, mas eu não estou em busca de elogio. Comenta aquilo que foi pregado, aquilo que foi proclamado da palavra de Deus. Se isso ajuda você de alguma forma, se não ajuda, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso trabalho, divulgar essa proclamação do Evangelho. O Evangelho hoje é um artigo dificílimo de ser encontrado nos púlpitos. Hoje a gente vai falar de jazz. Não é jazz. E, aliás, eu gosto muito de jazz, mas é jazz, do verbo jazer. Estranho, né? Jazer, né? Parece que não orna, mas o verbo é jazer.
Sabia? O mundo jaz no maligno. O que quer dizer isso? E eu tenho visto isso a cada dia, viu, irmãos? Mais e mais. Abre sua Bíblia aí, queridíssimo e queridíssima em Cristo Jesus. João, 1 João, lá no final da Bíblia, não é evangelho, é carta. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Para a gente entender um pouco mais o que isso quer dizer. Apesar que nos dias de hoje é tão fácil, né? Mas a gente precisa falar. Você viu que cada dia está ficando pior? Mas isso não é desânimo, meu irmão, minha irmã. Ele vai lhe falar que está ruim, vai ficar pior, eu fico desanimado. Mas não é para você desanimar, eu não falo para você desanimar. Eu falo para você entender as coisas e se alegrar, é o contrário de desanimar. Eu falo para você se alegrar que tudo aquilo que está na Bíblia está se cumprindo. E nós, graças a Deus, o mundo está debaixo do poder do diabo. Isso não tem mais... Quem não quiser acreditar que eu posso fazer, eu só posso pregar a palavra aqui. Mas olha a alegria. Quem é salvo não está. Olha aí. Acabou. Não tem que ficar, poxa vida. Chegando no final de semana, o cara vem falar aí de mundo no maligno, desanima. Não tem que desanimar. Você tem que se alegrar que a volta de Cristo está hoje está mais perto do que estava ontem. Maranata, nós temos que todos os dias usar este termo hebraico, Maranata, que quer dizer vem, Senhor Jesus, vem buscar a gente. Então não é para se entristecer, porque está ruim e vai ficar pior. Vai ficar mesmo. Vai ficar. Porque a Bíblia diz isso. Não é o Mário que vem aqui, o Mário fica, olha... Não, é a Bíblia que diz. Você leu aí? O mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus. Olha só. Agora há pouco eu falei. O mundo está debaixo do diabo, do maligno, do capeta, do cão. Sei lá que nome. Cada lugar do Brasil usa um nome. Né? Do coisa ruim. Mas quem é salvo não está. Pronto. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O apóstolo João está dizendo o que nessa primeira carta, capítulo 3, versículo 16? Hoje nós vamos entender um pouco mais isso. Porque eu falei para vocês lá atrás, há 8 meses atrás, que este ano nós íamos mergulhar um pouco mais fundo, sair dessa superfície, mergulhar, nós vamos entender mais as coisas, e se Deus assim nos permitir, eu não sei,
Quanto pior ficar o mundo, mais perto da volta de Jesus. Isso é assim mesmo. E se Deus quiser e o Senhor nos permitir, o ano que vem a gente vai mais fundo ainda. E por que nós estamos assim? Porque nós nascemos com esse DNA gerado pelo pecado. Todo mundo nasce assim. O seu filho, nós que nascemos dos nossos pais, os meus filhos, os filhos dos meus, e vai por aí afora. Isso quer dizer o quê? Trocando em miúdos, que a gente todo ser humano, aquele bebezinho mais lindinho, né? Nasce espiritualmente, ele está espiritualmente morto. Precisa de um choque. Sabe quando o sujeito está lá no hospital e morre, e o médico vem com aquele choque assim, né? Pá! Aí o sujeito dá um pulo lá para reativar a eletricidade da pulsação do coração. A gente precisa disso. E o que é isso na vida do cristão? Não é que está com o corpo morto. O corpo está vivo. Está aí, ó. Eu estou aqui. Você está aí, tem outro lá, as coisas estão rodando aí pelo mundo. Estamos espiritualmente mortos. E Jesus Cristo é a cura. Não há outra cura. Então, quando eu falo, eu não estou querendo afrontar, né? Porque hoje a gente precisa tomar um cuidado para falar. Não quero afrontar, porque hoje quem tem dinheiro processa a gente, porque falou isso, falou aquilo, falou. Eu não tenho, né? Então não pode, precisa tomar cuidado. Não adianta você ter santo, orixá, não adianta, eu estou afirmando biblicamente, não estou afrontando você. Se você não concordar comigo, você tem que ter base para não concordar. Você tem que ter alicerce para não concordar. Porque eu tenho base e alicerce para dizer isso que eu estou falando. Que Jesus Cristo é a cura dessa morte espiritual que todo ser humano que não é salvo está. É só você ler aí Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. E aquela passagem que todo mundo conhece, né? O sujeito não lembra nada da Bíblia, ele lembra de João 3,16, pelo menos, né? É isso. Não adianta correr atrás da mentira, né? Quando você... Vamos nos lembrar da história. Século XVIII, a medicina tinha uma maneira de crer e ver as coisas. As doenças físicas, século XIX, a doença psíquica, era tratada, cuidada de um jeito, hoje é de outro. Por quê? Porque o homem viu que aquilo lá era rudimento, era muito rudimentar. Veja se a fé que você está vivendo não é rudimentar também.
Será que você não está vivendo uma fé do século 5, 7, 10, 19? Estou levando você a questionar você mesmo. Um autoquestionamento. Só Jesus é a cura. Ai, o meu filhinho, tão bonitinho, esse bebezinho. São lindos mesmo. Tenho 6 netos, caramba. São todos. O bebê já não tenho mais, né? O último bebê era a Laura, que já fez 10 anos, dia 19. Então, bebê a gente não tem mais, mas são lindos, maravilhosos, crianças. E os meus netos são... Bom, todo avô fala isso, meus netos são lindos e tal, né? E são, do mais velho, que é o Breno, um moço bonito, a mais novinha, que é a Laura. Mas se não está em Cristo, são mortos espiritualmente. E eu não obrigo ninguém. Os meus netos sabem que eu não obrigo. Se vierem me perguntar alguma coisa, eu respondo. Se não vierem, eu não fico enfiando goela abaixo. Mas eu quero a salvação deles, eu não quero que eles pereçam eternamente. Nem os meus filhos eu enfio goela abaixo, não enfio não. Se me perguntam, eu respondo. Aliás, eu sou assim em tudo. Não quero ficar falando de mim, mas só para você entender. Eu não fico, sabe, tamo junto, eu tô ali. Não. Não sou eu que convenço o Madá. Sou eu. Eu não. Eu falo. Tanto é que eu não convenço que eu vejo lá as pessoas que nos veem pelo YouTube, né? 120 visualizações, likes. Ou não gostei. 35. E o resto fez o quê? Eu peço, dá o like lá. Comentários, 3, 2, 1, você vê que eu não convenço? Eu peço, mas as pessoas não fazem. Então eu sou assim em tudo na vida. Você quer me contar? Ué, o que aconteceu? Caiu alguma coisa aí. Você quer me contar? Eu estou aqui para ouvir, claro. E também não... Mas eu não pergunto. Mas quando eu vou orar, né, pastor, ora por isso, não sei o que, não sei o que. Eu oro. Aí depois a pessoa não fala mais nada. A hora que eu vou orar, eu digo, Senhor, eu continuo orando por esse caso, não continuo, porque a pessoa não dá retorno. É um ou outro só. E eu não pergunto. De nada. Você quer me contar, eu estou aqui. Se não quer me contar, eu não fico sabendo. Entende? Mas a cura é Jesus. E que você descubra enquanto há tempo. Morto fisicamente não ora. Não tem validade, mesmo que ore. Né? Eu não sei, eu nunca estive no mundo espiritual. O que eu sei do mundo espiritual é o que eu leio na Bíblia. Morto não ora. E se orar, Deus não ouve. Ai, não sei quem está orando por mim. Larga de ser bobo, está orando coisa nenhuma. Você sabe muito menos que eu do mundo espiritual. Então tudo isso, queridíssimo e queridíssima, nos leva que o mundo jaz no maligno. O que quer dizer esse termo jaz, do verbo jazer? Acho que é um verbo... Ai, meu Deus, será que eu vou falar bobagem? Se eu falar, você me perdoa também, eu tenho direito de falar bobagem, mas acho que é um verbo irregular.
o jazer. Jaz quer dizer está morto, está deitado, está entregue. É isso que está escrito. O mundo está morto espiritualmente em Satanás. Por que está morto? O que João está dizendo aí? Que o mundo está cheio de pessoas, a maioria das pessoas que vivem no mundo, ou que já viveram, não conhecem ou não conheceram Jesus. Não é conhecer de nome, não é isso, né? Conhecer de nome todo mundo conhece. Todo mundo já ouviu falar de Jesus. Quando eu estou me referindo a conhecer, eu estou dizendo, não se arrependeram. Não confessaram o nome de Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, pessoal, universal e intransferível. É isso que quer dizer não conhecem Jesus. E quando a gente fala deste assunto, a gente chega à conclusão, o que é um mundo espiritual, Djalma? O mundo espiritual, o Djalma está perguntando aqui, o mundo espiritual é um mundo completamente diferente do mundo material. O mundo espiritual é onde vivem os seres espirituais. Anjos, demônios, o próprio Deus. Mas isso é assunto para um outro dia. Mas é isso que é o mundo espiritual, onde vivem os seres espirituais. A Terra é um mundo material. Ah, mas não pode ser uma dimensão paralela? Pode, claro que pode. O mundo espiritual pode ser, não estou dizendo que é. Estou dizendo que nós não temos um conhecimento profundo sobre o assunto, não que não tenhamos pesquisado, é porque pouco se sabe mesmo. Pode ser um mundo paralelo não visível ao mundo material, pode estar ocorrendo numa outra dimensão aqui. Mas isso quer dizer o quê? Que as pessoas, a maioria das pessoas não conhecem Jesus, não se arrependeram, não confessaram o seu nome. Isso quer dizer que o mundo está cheio, abarrotado, lotado de rebeldia contra o Senhor. O mundo está cheio, abarrotado, lotado de incredulidade, de orgulho, de egoísmo. As pessoas estão corrompidas. Todos estão corrompidos, todos que não obtiveram ou não quiseram a cura em Cristo Jesus, porque Ele é a cura. João 1, 12, 13, João 3, 16. E quando a gente, queridos irmãos e irmãs, fala que a gente, né, jaz no maligno, né? Então a gente precisa entender o que quer dizer esse termo, essa palavra, o que quer dizer jaz no maligno, né? É o que eu falei, esse termo é um verbo, o verbo jazer, que acho que é irregular, não sei, não consigo lembrar também, já essa idade aqui já começa a fugir as coisas, né? Jaz é como está no chão, está deitado, está morto, imóvel, sepultado, isso quer dizer jaz. E é assim que o mundo está.
O mundo está estendido no chão, o mundo está imóvel, o mundo está morto espiritualmente. É isso que João está dizendo em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Está lá, o mundo está aí, está estendido. Você vê, todo dia um conflito, um bate-boca, tantas coisas que precisam ser resolvidas, né? E egoisticamente, de cima para baixo, de baixo para cima, de leste a oeste e de norte a sul, e vai tudo por aí. Cada um quer resolver aquilo que o seu egoísmo determina no dia. Você entendeu bem, né? Claro, você é uma pessoa inteligente, você está entendendo o que eu estou falando. Então, nessa perspectiva que eu estou falando aqui, que eu estou abordando, se o mundo não se curou, o mundo, no geral, não se curou com Jesus, porque Jesus veio para curar o mundo. Primeiro ele veio para curar os judeus. O primeiro objetivo era judeu. Aí o judeu recusou. Não, é jazigo. O judeu recusou. Aí foi aberto para os gentios, que somos nós. Todo mundo que não é judeu é gentil, né? Então, se o mundo não se curou com Jesus, o que a gente conclui? Que o mundo está com o DNA corrompido. Está nas trevas, na escuridão, no sofrimento por causa do pecado. Se você abrir aí o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, você vai ler o quê? Que há o maligno, o pai da mentira. E quem não está em Cristo, isso não é julgamento meu, isso é o que está na Bíblia Sagrada. Quem não está em Cristo está com o maligno, porque nas coisas do nosso Senhor, nas coisas de Deus, não tem meio termo. É meio grosseiro, mas eu uso para que fique claro para todo mundo, porque tem gente que entende rapidamente, né? Leva um tempinho maior para entender. Com Deus não tem meio grávida. Ou está grávida ou não está grávida, né? Deus é radical, não tem meio termo com Deus. Então, quem não está com Cristo, está com o diabo. João 8,44. Se você não gosta, vai brigar com Deus, então. Não, eu não estou com o diabo, onde já se viu? Você está com Deus? Eu estou. Então tá bom, você entregou sua vida para Jesus. Jesus é o seu Salvador? Ou você tem outros salvadores, intercessores? Porque a Bíblia diz que Jesus é o único intercessor. Você tem outros. Não sou eu que estou julgando você. Isso é coisa de crente. Não, mas está na Bíblia. É só você ler a sua Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. É nada. Onde já se viu, a Bíblia foi escrita E aí a gente vai entrar naquela conversa, né? Foi escrita por homens. É claro. Vou repetir o que eu falei. Eu nunca vi um marimbondo escrever uma aranha. Nunca vi uma aranha escrever, por exemplo.
Tem que ser homem para escrever. A Bíblia chama o diabo o príncipe deste mundo. Engana-se profundamente quem acha que o diabo é quem manda no inferno, né? Tem gente que acredita isso. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Isso é invencionice, se o homem inventou, tal, porque o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos. Mas ele não está lá. Ele é o príncipe deste mundo aqui que a gente vive, não o príncipe do inferno. O pecado é rebelião contra Deus. Não aceitar Jesus como único Senhor e Salvador, porque ele morreu na cruz e não morreu na cruz e ressuscitou e ascendeu aos céus de brincadeira, de faz de conta. Ah, que bacana! Oh, não, para pagar pelos nossos pecados. E se você não tem Jesus, você nega esse sacrifício de Cristo. Porque o pecado é rebelião contra Deus, que é o rei legítimo sobre toda a criação. E o diabo é o líder da rebelião contra Deus. Estou inventando alguma coisa? Estou fazendo joguinho? Não! Se você for lá em Ezequiel, Isaías, você vai ver que o diabo se rebelou contra Deus e com ele caiu 1/3 dos anjos. Pronto! Quando a gente vive sem Jesus, a gente vive sem perdão do pecado. Porque com Jesus, Jesus não impede ninguém de pecar. Vamos entender, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Único, pessoal, universal, intransferível. Mas eu peco. A oração que eu abri o culto aqui foi pedindo perdão dos meus pecados. Eu peco. Aliás, João, o próprio João disse, se alguém disser que não tem pecado, esse acabou de pecar. Então, quando a gente vive no pecado e não pede perdão, quer dizer, não reconhece o próprio pecado, não se arrepende, não pede perdão, a gente rejeita o Senhor Deus como nosso rei e nos tornamos escravos do diabo. Onde está isso na Bíblia? Pode abrir e ler aí. Se eu não copiei errado a referência aqui, Efésios, porque eu fiz e não deu tempo de corrigir. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Você está entendendo por que o diabo tem o poder sobre o nosso mundo? Por causa disso. Porque a maioria das pessoas deste mundo rejeitam e provavelmente rejeitarão Jesus. Então eles têm como seu líder, não Jesus, mas o diabo. Por causa disso que o mundo jaz no maligno. Mas isso não quer dizer que o diabo tenha poder absoluto sobre o mundo. Deus continua sendo o Rei Supremo de toda a criação. Ele permite, mas por que Deus permite? Olha, eu não sei. Eu poderia conjecturar, eu poderia trazer aqui algumas suposições, algumas teses até,
mas eu não consigo fundamentar nenhuma delas na Bíblia Sagrada. Talvez a que mais se aproxime, o que eu talvez consiga fundamentar um pouco, é que Deus não criou robôs. Deus criou seres pensantes e estes seres podem decidir o que fazer e o que não fazer, porque são livres. Mas você não está falando... Não, estou falando do próprio diabo, porque o diabo era Lúcifer e Lúcifer foi criado por Deus. Deus não impediu nem o diabo de se rebelar contra ele. Então não impede nenhum de nós. Ele permite, por motivos do próprio Deus, e talvez esse seja a tese ou a suposição que mais se aproxima da Bíblia, ele permite que o diabo reine, dando sempre uma escapatória para quem quiser, que é Jesus Cristo. O diabo, por enquanto, reina sobre todos que vivem no pecado. Mas Deus é que sempre tem a última palavra. O mundo jaz, sim, no maligno. Mas Deus é maior que os dois. Do que dois? O mundo e o diabo. Eu estou trazendo tudo isso hoje, não é só para... É para você pensar na sua vida, na sua fé. Porque o Evangelho não é emocional. O Evangelho é a fé é racional. Mas como é racional? Se Deus pede um culto racional, como é que a fé seria irracional? João, tá certo. É para os propósitos de Deus. Então não dá para a gente discutir com... Como é que nós vamos discutir com Deus? Nós, comedores de arroz e feijão. Para fechar, porque o nosso tempo está estourando. Quando uma pessoa é salva por Jesus, nasce de novo, espiritualmente, e tem uma vida diferente, uma vida vinda de Deus. Quando diz uma vida livre do pecado, diz o seguinte, que ela começa a entender o que é pecado, então ela pode não pecar, mas se pecar, ela tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, que intercede por ela. Então ninguém está dizendo tudo isso aqui para você ter medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo. Porque Deus, nosso Senhor, nos protege do diabo. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez eu sinto que nós precisamos te agradecer por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Tu és um Pai boníssimo. O Senhor todos os dias nos ensina, nos orienta, nos encaminha para a verdade. Cada um decide se aceita, se quer, se vai seguir, se não vai. É decisão, Deus não obriga ninguém. Nem o apóstolo Paulo, que foi derrubado do cavalo, foi obrigado a seguir Jesus, porque até um segundo atrás ele matava aqueles que eram cristãos. Ele passou a seguir Jesus porque
a verdade foi revelada a ele. E que a verdade seja revelada a cada um de nós, pela compaixão e pela misericórdia do Senhor. Que Deus abençoe, perdão, nosso final de semana, e se for da vontade de Deus, que Ele nos traga aqui na segunda-feira para adorá-lo em espírito e em verdade. E eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém.